Dor no ombro, dor no pescoço, de onde vem a dor, né? Aqui a gente tem uma imagem, a tentativa de explicar um pouco a origem da dor, que a gente vai chamar aqui de sobreposição. Então, às vezes, de origem no ombro pode confundir de ter origem no pescoço e vice-versa. Por exemplo, nessa região cervical, às vezes as articulações, quando estão envolvidas, ela pode gerar uma dor que é referida, ela é irradiada para a região do ombro, na região posterior. E muitas vezes mexendo o pescoço, quando se mexe para um lado para o outro, ela acaba irradiando e gerando mais dor. Aquela que a gente vai chamar de radiculopatia, que está envolvido com a raiz nervosa, que muitas vezes a gente associa com a hernia de disco, também mexendo a região do pescoço, muitas vezes vai irradiar para o braço, gerar desconforto no braço, ao ponto de você ter que sustentar um pouco o braço para tirar um pouco de pressão nessa região do pescoço e gerando alívio para a sua dor. Vai ter situações também onde o próprio dor no ombro, proveniente de um processo, né, que a gente vai chamar de tendinopatia, a gente não chama mais hoje em dia de tendinite, mas uma tendinopatia, mas naquele período bem agudo, ela vai estar com tanta dor aqui na região do ombro, que às vezes vai parecer que vai irradiar para o braço, para o cotovelo, né, para frente, para a região da frente, a região de trás, os músculos entram em tensão e fica aqueles pontos, né, de dor bem localizado, que às vezes quando a gente aperta, a musculatura irradia para a região do ombro também. Então essas situações são situações que a gente vai ter dor irradiada, né, dor referida. E aí pode gerar um pouquinho de confusão na hora de avaliar. Principalmente porque muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, isso não vai ser compatível com alguns exames de imagem. Então, às vezes você tem um exame de imagem que diz que você tem uma hérnia de disco, mas os sintomas que você está apresentando, às vezes não tem muita relação com a hérnia de disco. Então, como saber? É sempre importante você perceber, né, como clínico ou paciente perceber do clínico que a tomada de decisão, a escolha, né, o que ele está entendendo está sendo visto não só a partir dos exames de imagem, mas também da avaliação física do próprio paciente, observar os movimentos, como ele se comporta e como alguns outros movimentos, né, vão ajudar a aliviar a dor. Então, percebendo como o movimento às vezes influencia negativamente ou positivamente, e às vezes muitas vezes, ou na maioria das vezes, vai ser a chave para entender de onde é essa origem da dor. Então, esse vídeo é para mostrar, para comentar com você que é paciente, que é fisioterapeuta, colega da área, que às vezes existe essa confusão, clinicamente a gente consegue identificar e não vamos ficar sempre presos, né, nos exames de imagem. Eles serão importantes, mas precisa ser casado essas informações.